Olá a todas, a todos, bem-vindas, bem-vindos. Meu nome é Jocélio, eu sou técnico em assuntos educacionais do CCAE e estou como assessor de extensão no momento, né? Atuo na coordenação de alguns projetos de extensão lá no CCAE e nessa tarde estarei com vocês com o maior prazer mediando essa sessão. Sejam mais uma vez todos bem-vindas, bem-vindos. Como parte da programação do 21º Encontro de Extensão, ENEX, da Universidade Federal da Paraíba, estamos iniciando a E-Tertúlia de número 3, da área Tecnologia de Produção, onde serão apresentados os seguintes projetos de extensão. Desenvolvimento de abrigo da Paraíba, desenvolvimento de abrigo de parada de ônibus inteligente e adaptada para pessoas com deficiência visual, apoia PCD. Contribuição à infraestrutura de monitoramento à área de risco do município de João Pessoa, iniciativas para a gestão de cidades inteligentes. Ensino do pensamento computacional no ensino básico por meio de robótica com Arduino. Segurança alimentar e boas práticas de manipulação. Curso de capacitação para feirantes em feiras livres de João Pessoa. Esses são os 4 projetos, né, dessa tarde. E agora eu vou passar a palavra, eu vou chamar o apresentador ou apresentador do projeto Desenvolvimento de Abrigo de Parada de Ônibus Inteligente e Adaptada para Pessoas com Deficiência Visual. Apoia PCD. Acho que é o Marcel que vai apresentar agora. Marcel? Não, na verdade, Jocélio, quem vai apresentar são os estudantes, o Rodolfo e a Fernanda. Professor, muito obrigado pela contribuição. Então, Rodolfo, Fernanda, com vocês. Tranquilo, Jocélio, obrigado. E eu peço a Vanessa que junto conosco a gente controla o tempo com vocês. Ok, professor. Ok, estão todos conseguindo me ouvir? Perfeito. Sim. Com vocês, viu? Com a palavra. Ok. Eu vou fazer um compartilhamento de tela aqui, só para mostrar um pouco da nossa apresentação e como que vai ser o escopo. Ok. O nosso grupo, ele é composto pelo professor Marcel Góes, pela Fernanda, por mim, Rodolfo, e por Thaís. São compostos de estudantes de engenharia mecânica, de engenharia elétrica e de produção. E esse é o título do nosso trabalho, um abrigo de parada de ônibus inteligente adaptada. Essa é a nossa proposta de valor. Da parada de ônibus, desde seu conceito inicial até mesmo a sua adaptação com relação à comunicação remota e até mesmo ao como a gente desenvolveu nossas atividades, mesmo em períodos de ensino EAD e de não podermos comparecer fisicamente em um local. Bem, antes de falar do mais atual, é bom ressaltarmos um aspecto bem relevante.
Esse projeto, ele tem algumas turmas antigas desse projeto, e ele foi se desenvolvendo ao longo dos anos de uma maneira gradativa, visando tanto a melhoria, quanto até mesmo a viabilidade de implementação. O primeiro modelo ele foi desenvolvido em conjunto com o Marcel, com um grupo, uma ideia, e ela foi sendo desenvolvida na disciplina de engenharia de produto. Ela foi um modelo que, de certo ponto de vista ao atual, ele foi um modelo mais simplório, só que muito relevante, porque foi da onde se tomou base de como proceder com relação à ideia e que tipos de aspectos deveriam ser levados em consideração no seu desenvolvimento. Tivemos um terceiro modelo, aquele que eu acabei de mostrar foi um primeiro e uma adaptação do segundo, e nós tivemos um terceiro modelo, que ele já tinha uma proposta de valor e de engenharia um pouco mais especificada à sua causa. Como ponto-chave desse projeto, nós podemos destacar a proposta modular. Por que modular? Porque ela permitia que a parada de ônibus ela fosse adaptada à demanda de passageiros e a demanda de deficientes que estivessem, por exemplo, na região, inicialmente na cidade de João Pessoa, por exemplo, dentro ali na região do centro, ela teria uma quantidade de pessoas menor do que uma que fosse no centro de João Pessoa. Então, essa também já agregava um pouco de valor por levar em considerações questões ergonômicas e até mesmo questões de convivência. Isso aqui foi um modelo criado em um software de CAD, onde nós podemos ver como que ela ficaria situada inicialmente na parada do Centro de Tecnologia da UFPB. E no ano atual, nós decidimos inovar, nós decidimos personalizar e levar em considerações a experiência que o usuário teria com relação a isso. A parada de ônibus ela é desenvolvida de início para pessoas que tivessem deficiência visual e que tivessem certa dificuldade, tanto em pegar ônibus, quanto até mesmo, às vezes, por questão de não gostar, até mesmo de pedir ajuda às outras pessoas, seja por uma questão social, seja por uma questão de fragilidade. Então, nós inovamos tanto na questão de uma implementação tecnológica maior, um aspecto visual melhor, e esse aspecto também cultural, onde vocês aproveitaram a vista, em que você possa conversar, em que você possa ter um momento de até mesmo de lazer no seu dia a dia, que na maioria das vezes é muito trabalhoso. E uma das primeiras modificações que nós fizemos foi uma personalização. Como o aspecto visual é algo muito relevante, nós queremos mostrar um produto que seja gradativo, que atenda tanto a necessidade das pessoas com deficiência, quanto as pessoas de caráter normal. Nós colocamos alguns detalhes de madeira, personalizações referentes a cada localização da parada de ônibus e também algumas inovações tecnológicas, como um design inteligente. Uma pessoa com densidade pluvial relativamente grande. E com relação a isso, toda a estrutura metálica, qualquer desenvolvimento, um escoamento. E por isso nós colocamos a inclinação no teto de forma a não acumular água, prevenindo tanto agentes de transmissão de doenças, até mesmo como um conforto ao usuário. Licença, Rodolfo. A diversificação. Desculpa, Rodolfo. Só para avisar que você já fez uso dos slides por mais de 5 minutos, viu? Como a gente tinha conversado, mas pode continuar a sua apresentação. Ok. A diversificação também foi um fator importante. Nós implementamos uma placa de policarbonato em relação ao costume de se colocar placas que sejam necessariamente de vidros. Elas são frágeis e, levando em consideração a quantidade de pessoas e de movimentação que vai ter no local, o policarbonato ele é mais eficiente por permitir a translucidez e a iluminação do local e sem, ao mesmo tempo, ser frágil. Nos tempos atuais, a questão sustentável. Nós pensamos que a parada de ônibus também poderia ser usada
para problemas eventuais. Um celular descarregado, alguma apresentação que você tenha que fazer de última hora, ou coisa do tipo. E seria muito bom se no tempo que você passa na parada de ônibus, você tivesse acesso à eletricidade. Se você pudesse carregar seu dispositivo portátil. Então, nós colocamos uma proposta de inovação, que é a implementação de placas fotovoltaicas, onde a energia gerada ela seria transmitida para a rede, para a subestação, no caso, a concessionária de energia, e essa energia ela seria cedida na parada para esses eventuais problemas. Eu vou passar a minha palavra agora para a Fernanda, ela vai falar um pouco mais sobre a comunicação remota e o aspecto tátil. Oi, pessoal, boa tarde. Licença, Fernanda. Sim. Só lembrando mais uma vez, pela terceira vez no caso, né, que como o formato da tertúlia, não seria permitido nem vídeos, nem slides durante toda a apresentação, né, mas a apresentação é de vocês, então, né, a ideia é que assim, vocês poderiam até usar slide durante 1 minuto, 2 minutos, até uma parte, mas não durante toda a apresentação, tá bom? Pode continuar. Ok, certo. Como eu vou falar um pouco sobre como se deu o processo da comunicação remota no nosso projeto. Por muitos anos, os deficientes visuais eles foram dependentes de outras pessoas que estivessem ao seu redor para realizar tarefas tão simples como pegar um ônibus. Sendo assim, com o objetivo de trazer autonomia para essas pessoas, nós viemos por meio de um sistema que seria ao mesmo tempo simples, por se assemelhar ao teclado de um celular, mas que agregasse várias funções em um único aparato, e que também seria adaptado para pessoas com deficiências visuais, pois cada tecla seria adaptada com braille para que o deficiente visual pudesse identificar. E, além disso, também seriam implementados em cada parada alto-falantes que iriam confirmar que aquela linha selecionada realmente está de acordo com o que o deficiente pretendia. Pode passar, por favor. Para ter a confirmação de que a informação realmente foi enviada, o microcontrolador que estaria na parada se comunica com o que está no ônibus, dentro de uma caixa que se assemelha com esta aí da imagem, e que para que o motorista tenha conhecimento de que a sua parada é solicitada no abrigo à frente, um LED, um aviso visual por meio de um LED seria mostrado para ele, e assim, quando ele apertasse um botão, o sistema ele seria desligado automaticamente. Já para o mapa tátil, pode passar, por favor. A primeira proposta seria a implementação de 3 pedestais fixos no terminal da integração do Varadouro, um em cada plataforma, visando a acessibilidade das pessoas com deficiência visual, mas também dos cadeirantes, uma vez que a inclinação permite que eles consigam visualizar o que está escrito em cada pedestal. E também facilitaria para as pessoas que são estrangeiras, para que tenham uma noção de quais linhas são possíveis pegar, para onde que cada linha leva. E a segunda proposta seria a implementação dos mapas táteis na própria parada de ônibus, já que nele contendo um pouco da história de cada bairro, para causar um efeito de maior imersão cultural nas pessoas que a utilizam, mas que também proporcionasse uma maior utilização da parada ao saber como que as linhas se interligam entre si. Tanto para as pessoas que são da própria cidade de João Pessoa e não conhecem muito bem, como para as pessoas, como para os estrangeiros, turistas e os próprios deficientes visuais, já que tudo isso seria adequado para eles. Muito obrigada É isso. Muito obrigada. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Rodolfo. Eu gostaria de
de agradecer também a parceria com as professoras, né, Patrícia e Luzia, que estão na sala, que são as professoras avaliadoras. Peço perdão não ter mencionado nossa parceria no início. Registro, mais uma vez, o agradecimento pela parceria com as professoras Patrícia e Luzia Cambuim, que são as avaliadoras nesta tarde. Registrando o início do primeiro projeto, da fala do primeiro projeto, às 16h11, encerrando às 16h24, com a apresentação de slides. A gente relembra, mais uma vez, né, que não seria indicada a utilização de slide durante toda a apresentação, né, conforme está nas orientações. Eu só estou lendo o que está aqui na minha frente. Eu gostaria agora de passar a palavra para um dos avaliadores que porventura gostasse de fazer alguma arguição, algum comentário. Por ordem, primeiro a Patrícia, depois a Luzia, ou vice-versa. E aí o projeto teria 25 minutos depois do encerramento de vocês. Vocês duas, então, têm 5 minutos para fazer os comentários de vocês. Obrigado, professoras. Bem, eu gostaria de cumprimentar a todos, uma boa tarde a todos, né? Parabenizar a equipe do projeto, na pessoa dos alunos que estão aqui, que são os verdadeiros executores das ideias, né? E que vai, de fato, ampliar o conhecimento, trazer inovação para a carreira profissional, inclusive com uma ideia e com um projeto tão importante na desenvoltura de um desenvolvimento de pessoas que têm necessidades especiais. Então, eu queria que vocês me falassem, né, a minha pergunta é só essa: qual é a contribuição real desse projeto dentro da vida acadêmica e vislumbrando um futuro profissional para vocês? Porque a extensão, ela também tem essa função. Então, é uma pergunta clássica, né? Uma pergunta clássica das tertúlias, para vocês falarem um pouquinho sobre isso, e aí a professora Luzia também vai fazer as considerações dela para vocês explanarem de uma vez só. Mais uma vez, parabéns, continuem, já acompanham esse projeto há um tempinho, não é? Por conhecer particularmente o professor Marcel, e, assim, de parabéns de verdade. E a reviravolta que nós tivemos agora na pandemia, não é? O projeto precisou ser repensado, reestruturado, né, trabalhado outras possibilidades e conseguiu. Agora, quem sabe ano que vem a gente parta para a execução, se Deus quiser, e essa pandemia melhorar de situação. Muito obrigada. Então, da minha parte, eu sempre, desde que eu já entrei na faculdade com o intuito de que eu gostaria de contribuir para a sociedade, tipo, é uma contribuição direta. Então, quando eu fiquei sabendo desse projeto, ele imediatamente já me encheu os olhos, porque além de estar diretamente ligada à minha área de atuação, que é a engenharia elétrica, a comunicação por radiofrequência, sem fio, além do imenso agregamento de conhecimento que eu iria ter com esse projeto, ainda ele é de grande valor para mim por exatamente estar focado em pessoas que normalmente elas são colocadas de lado na sociedade, e com eles nós mostramos que sim, elas têm importância e que nós estamos aqui, tem pessoas que olham por ela e que as valorizam. Eu concordo plenamente com o Fernando. Sendo bem franco, eu acredito que pelo menos uns 80% das pessoas que estão presentes conhecem uma, ou até mesmo da família, alguma pessoa que tem uma deficiência visual, ou alguma deficiência relacionada à mobilidade. E pensando nisso, tanto eu quanto a Fernanda, desde o início do projeto, nós tivemos essa missão. Nós queríamos implementar os conhecimentos que a gente tinha adquirido na universidade e até mesmo nos projetos de extensão da universidade, em uma aplicação prática que a gente tinha certeza que pode ser desenvolvida em parceria com o sistema de trânsito da cidade de João Pessoa. Eu acho que essa sempre foi a visão que a gente teve, e eu acho que a causa ela também ajuda muito, tanto para a gente superar dificuldades relacionadas a essa comunicação remota, né, que nós estamos tendo em relação a todos os projetos, e quanto a pesquisar e dar o melhor que a gente tem em prol da causa. Muito bem. Professora Luzia?
Já colocou algumas coisas no chat, mas gostaria de fazer uso oral da palavra, professora? Sim. Gostaria sim, Jocélio. Primeiramente, muito obrigada, né? Parabéns a você que está conduzindo de forma excelente aqui, com bastante disciplina, né? O seu trabalho, né? Com bastante dedicação. Saudar o professor Marcel, né? Nosso colega de departamento, recém-eleito diretor do nosso centro. Boa tarde, Lia. Boa tarde, Marcel. Gostaria de parabenizar os professores Rodolfo, perdão, os discentes Rodolfo e Fernanda, né, pela apresentação. Eu entendo, né, realmente que as regras, elas foram colocadas, né, de forma geral, né, para que fossem conduzidos de forma mais fácil, né, os trabalhos. No entanto, a gente precisa ver as especificidades de cada trabalho. Então, esse se trata de um projeto de produto, né? É um projeto de produto que tem muitas imagens a serem mostradas, né? Projetos, detalhes. Então, eu entendi que a intenção de Rodolfo foi detalhar esses elementos, sem os quais a apresentação ficaria comprometida de entendimento, né? Apenas para dizer o meu ponto de vista, viu, Rodolfo, com relação à sua apresentação, né? Mas o Jocélio está corretíssimo ao colocar as regras, viu? Cabe a nós, avaliadores, termos esse discernimento, tá? Eu acho extremamente importante, né, do ponto de vista da cidadania, né, cada coisa que contribui para a autonomia dessas pessoas que estão classificadas como deficientes, porque a palavra atualmente, né, a palavra aceita atualmente, depois de muitas terminologias, né, pelas quais passou, é deficiente, né? Então, acho importante, né, no começo você ressaltou a questão de que as pessoas que precisam não querem pedir ajuda, tal, mas independente de qualquer coisa, eu acho que dá ao cidadão o direito da autonomia, o direito dele ser autônomo, né? Eu acho que é fundamental que a gente esteja atento a essa participação, essa inclusão de todos nesse sentido. E a pergunta que eu teria a colocar é mais com relação ao desenvolvimento do projeto. Se vocês tiveram diálogos, se vocês tiveram interação com o Comitê de Acessibilidade da UFPB, ou com o Laboratório LACES, né, que são entes que trabalham muito profundamente essa questão da inclusão, né? Então, se houve essa interação, se ela houve, como aconteceu, né? E também se vocês vislumbram a possibilidade de inserção desse produto, né, na nossa sociedade, se houve algum tipo de diálogo, algum tipo de interação com algum agente público, né, ou com alguma comunidade, alguma coisa que pudesse viabilizar, vamos dizer assim, alguns protótipos, né, alguns testes aí de viabilidade, enfim. Com vocês. Rodolfo, Fernanda. Fica à vontade. Ok. Começando a responder a pergunta de último para início, teve sim uma comunicação entre agentes públicos. A Secretaria de Trânsito de João Pessoa, onde a versão anterior do projeto e até mesmo o início dessa próxima, ela foi conversada junto com a Superintendência de Trânsito, e onde foi conversado acerca do produto que a gente tinha, a proposta de desenvolvimento e até mesmo a aquisição de regulamento técnico e até mesmo de jurisdição. Algumas distâncias que nós precisaríamos colocar no produto, que leis deveríamos representar, como que o sistema de trânsito iria se adaptar ao produto que seria instalado, tanto em alguns pontos da cidade. Então, sim, teve uma comunicação e o projeto ainda não acabou, ainda vai continuar tendo uma comunicação onde nós vamos fazer esse mesmo tipo de apresentação que nós estamos mostrando aqui, só que de uma maneira até mesmo mais sofisticada, mostrando alguns aspectos maiores, até mesmo que vão ser desenvolvidos posteriormente.
aos responsáveis por isso, e o nosso plano realmente é execução. No ano que vem, considerando que vai ter algumas melhorias, tanto nessa questão da pandemia, pensando da maneira mais positiva possível, esse é o nosso plano de ação. Nós queremos implementar o produto que foi desenvolvido. Quanto à comunicação com os agentes de acessibilidade da universidade, ela foi conversada quando, estou falando assim, por mim e por Fernanda, quando nós entramos, nós já tínhamos muita informação que foi repassada até mesmo pelos grupos anteriores, de uma comunicação que tinha sido feita e dados que a gente tinha de como esse projeto deveria ser adaptado e até mesmo algumas coisas que precisariam ser utilizadas na implementação do modelo. O modelo que a gente mostrou para vocês já tem algumas coisas que foram justamente levadas em consideração pela comunicação com agentes de acessibilidade. E, em um resumo, é realmente isso. Esse é o nosso plano de ação, a comunicação ela vai continuar sendo feita, e essa é a proposta de valor que nós temos. Eu só gostaria de acrescentar uma coisa, se possível. Fernanda, tá, o tempo já se foi, mas assim, a gente teria mais, de repente, um tempinho para você concluir, por favor. Como a professora Luzia falou, a gente não precisa ser tão exato, né, professora Luzia? Então, Okay. Acho viável, por favor. Eu só gostaria de acrescentar que, como a professora Luzia perguntou, nós tivemos sim contato com os entes que estão mais focados para a acessibilidade visual e deficientes no geral, que foi com o LACESS, principalmente com a Bruna, no que tange os mapas visuais, os mapas táteis. Ela teve uma contribuição muito grande para o nosso projeto e ela deveria ser mencionada. Muito bem. Obrigado parabéns da apresentação de vocês, pelo belo projeto. Como a professora Luzia falou, é um projeto que tem um produto, né? A parte visual é bem importante, né? Para fazer se entender nessa apresentação, né? Então, assim, a gente vê essas questões todas. Se tivermos um tempinho e todos estiverem de acordo, a gente, ao final de todas as apresentações, pode até ter mais um tempinho para dialogar um pouco mais, tá bom? Então, a gente passa agora para a apresentação para o projeto 2, né, para o segundo projeto. Obrigado, Fernanda e Rodolfo. O segundo projeto que vai se apresentar nessa tarde é o Contribuição à infraestrutura do monitoramento de áreas de risco no município de João Pessoa. Iniciativas para a gestão de cidades inteligentes. Os apresentadores. O professor é Juan, né? Juan Moisés. O professor Juan está na sala. Pronto. Os discentes, Maria Eduarda Gomes Martins e Emanuel Mendes Alves, né? Então, vocês são... Não, o discente já Edson Barbosa. Ah, tá. Por favor. Obrigado, já Edson, com você. Oi, boa tarde. Me chamo Jetson Barbosa Serafim, sou aluno de Engenharia Elétrica, estou aqui no 7º período. E nesse projeto que eu participo, um dos nossos objetivos é de ajudar as pessoas que vivem nas áreas de risco, tanto de enchente, inundação, deslizamento de João Pessoa. Inicialmente, a gente pensava em partir para a área também de alertar essas pessoas, mas acaba que é meio perigoso, porque você alertar que vai ter algum desastre onde a pessoa mora, pode acabar gerando pânico nas pessoas. Aí, por isso, acabamos decidindo partir para apenas o monitoramento. Então, a gente trabalha fazendo pluviômetros e instalando em regiões de forma a expandir a rede que a Defesa Civil já tem de pluviômetros na cidade. Atualmente, João Pessoa tem 6 pluviômetros, tinha 7, mas um quebrou faz uns meses, eles não consertam, e a gente queria expandir, usando algum equipamento barato. Esse projeto existe há alguns anos já, que ele existe, sempre era mais focado na parte de hardware, de criar a estação em si, nunca era muito focado na parte da programação, principalmente porque nosso curso não tem muito foco em programação, os alunos não aprendem muita coisa. Então, como fui um dos primeiros que viu isso, e juntou-se isso ao fato do coronavírus,
obrigar a gente a fazer tudo de forma remota, acaba que ficou perfeito para focar principalmente em programação esse ano. No início do projeto, o foco então foi criar uma estação que funcionasse. Como boa parte das coisas estavam lá em João Pessoa, o professor Juan ainda me mandou para cá uma plaquinha para eu poder programar. Eu já tinha alguns outros equipamentos de eletrônica, e assim eu fiz aqui em casa um equipamento que fosse o mais próximo possível do que ele tinha lá. Fiz a programação todinha para a plaquinha poder ficar captando a chuva e enviando para a nuvem. Eu imitava então o pulso que o pluviômetro dele tinha lá com um botãozinho que eu ficava apertando aqui. Originalmente a gente pensava em criar alguma coisa mais elegante, onde a gente teria um painel com LEDs para mostrar a situação atual da estação, o funcionamento dela. Mas isso seria um custo a mais para uma coisa que praticamente ninguém iria ver. Então, trocamos isso por um aplicativo, onde eu fiz um aplicativo que se chama Controle de Estação, até na Play Store. Usei minha licença para mandar para lá. E com ele, usando apenas uma conexão Bluetooth, é possível ver como a estação está funcionando no momento e configurar ela para operar corretamente. Originalmente a gente pensava em usar uma rede LoRa, que é uma rede sem fio de longo alcance para operar a estação em João Pessoa. Mas eu não estou em João Pessoa, então isso acabou sendo impossível. Trocamos então essa ideia para usar Wi-Fi mesmo, porque pelo menos isso tem em quase todo lugar e é até bem mais barato. Professor Juan, então, eu passei tudo que eu fiz para ele, ensinei a ele como ele conseguiria passar isso para dentro da estação, e ele, junto com os contatos que ele tinha na Cagepa, instalou a estação na estação da Cagepa de Marés, que é uma que fica logo na entrada de João Pessoa, depois de Bahia. Lá, a gente instalou a estação, ele instalou, no caso, do lado de uma estação manual, porque a Cagepa até hoje só usa estações manuais, não tem nada automático. A nossa ideia era, então, de comparar os resultados que a gente obteve com os que eles tinham lá do manual. Mas acaba que foi numa época que não estava chovendo nada, passou-se muito tempo e nada de chuva. Recentemente teve até algumas chuvas, mas ele não estava captando. O professor Juan, então, ia verificar o que teve lá, só que aí a mãe dele morreu. Aí, talvez semana que vem ele vá lá verificar o que aconteceu com a estação. Ele já voltou para o Brasil já. E a gente vai conseguir descobrir o que é que está acontecendo. Afinal, nos testes que tanto eu quanto ele fez em casa, tudo funcionou com perfeição. Basicamente, a estação já funcionando, e já tendo um aplicativo para poder configurar e ver o funcionamento dela, o próximo passo era poder mostrar essa informação que a gente estava capturando para as pessoas, tanto para o cidadão comum quanto para a defesa civil, caso ela achasse interessante ter uma leitura mais precisa de como estão as chuvas em João Pessoa. Para isso, eu desenvolvi um site. A versão atual, mais atual, não dá para as pessoas acessarem no geral, porque a gente usa uma conta para universidade da Amazon e ela não é focada em liberar isso para a população em geral. Mas o site anterior, que já é bem razoável, que se chama chuvasjampa.web.app, qualquer um pode acessar, já é possível ver o funcionamento das estações funcionando em João Pessoa. Atualmente está tudo funcionando, em teoria, né? A gente falta descobrir na prática qual é o problema que está tendo lá, mas pelo menos a parte boa é que a base já está muito bem feita, para tanto que alguns outros professores até sugeriram a gente expandir isso para colocar outras coisas, por exemplo, para monitorar poluição atmosférica, poluição sonora, e qualquer coisa desse tipo, porque é uma base tão genérica que funciona para praticamente qualquer coisa. Então, qualquer coisa que possa ajudar, isso aqui vai servir. Então, basicamente, esse é o nosso projeto, e obrigado pela atenção. Obrigado, Edson. Então, passo mais uma vez a palavra às nossas avaliadoras da tarde de hoje. Bem, boa tarde novamente. Parabenizar já Edson e sua equipe inteira pelo brilhante projeto e ressaltar a questão que a gente tem tão importante nos editais agora. A gente ressalta a importância da pesquisa-ação, da interligação que a gente tem na universidade, o tripé, que é o ensino, a pesquisa e a extensão,
E o projeto deles vem trabalhar essa questão da pesquisa-ação, o desenvolvimento também de um produto, né, que vai trazer benefícios para a população. Nós temos na nossa cidade muitas áreas de risco, e como ele falou, a gente não tem um monitoramento adequado, e o desenvolvimento desse projeto pode, como ele falou até, ampliar, né, a aplicabilidade. Então, eu gostaria de parabenizar, e a gente está vendo projetos e pessoas guerreiras, porque mesmo na pandemia, os projetos foram reinventados, recriados, e nós não deixamos de atender a nossa comunidade. Então, é muito bonito, chega a emocionar, porque a gente está em casa, está fazendo o meu projeto também está em campo, né, em campo virtual, mas, assim, é muito interessante a gente estar aqui partilhando o que cada um, o rumo que cada um tomou. E aí, para a gente pensar aqui nessas perguntas que a gente está avaliando, Joadson, eu queria que você me dissesse qual é o objetivo e a meta do desenvolvimento sustentável que vocês trabalham dentro do projeto de vocês. Então, a meta do desenvolvimento é, no final, a gente conseguir prever qualquer evento que possa acontecer em João Pessoa. E para isso a gente quer fazer a estrutura principalmente mais barata possível, porque é uma coisa que depende de muitas estações, quanto mais estações tiver, melhor. E nosso foco, então, é fazer uma coisa baratinha, de forma que a prefeitura possa espalhar isso e colocar, por exemplo, em cada barranco, em cada rua que seja alagada, que a população perca tudo, que possa a gente avisar, vai ter alguma coisa aqui, e ter um plano de ação para poder ajudar cada população de João Pessoa. Essa era a meta final. Esse ano não deu para fazer muita coisa, porque o coronavírus não deixou a gente sair de casa. Mas esse é o objetivo. Professora Luzia. Obrigada, Jocélio. Jaedson, meus parabéns pela sua apresentação, né? Muito seguro, né? Muito compenetrado. Parabenizo também, né, esse trabalho que vem sendo feito, né, no LENS, né? Acredito que seja no LENS, né? Com o professor Juan Villanueva, né? O professor Juan e o professor Heber Pimentel, né? Que são duas grandes autoridades que nós temos aqui nessa área de abastecimento. Então, para mim fica muito claro que há uma contribuição enorme a ser dada, né, à sociedade, por esse conjunto de projetos, que eu sei que é um conjunto, né, de projetos que eles vêm conduzindo, né. O que eu te pediria era apenas para que você esclarecesse aqui para todos nós que tipo de adaptações vocês fizeram para que o projeto se enquadrasse à normativa da UFPB com relação às mudanças nos projetos de extensão, né, para esse período de pandemia. Então, basicamente o que sempre era feito era de todo mundo trabalhar lá nos laboratórios e focar em fazer a parte física, em pegar a plaquinha, juntar fio, componente e fazer a parte de fato, tudo aquilo. Só que cada ano isso sempre vinha sendo melhorado, ano após ano. Não dava para a gente ir para o laboratório, não dava também para eu ir para João Pessoa só para ir buscar isso que estava lá na casa do professor. Então, o que a gente fez? Programada para programar de qualquer lugar. Então, o que foi feito é fazer somente a parte de software, focar em software o ano inteiro e melhorar o que praticamente não tinha sido feito em nenhum dos anos anteriores. Assim, a gente uniu o que já estava pronto de parte física com o que eu fiz esse ano de programação. Porque assim, ninguém precisou nem sair de casa para poder fazer tudo. Excelente, muito bem, parabéns. Parabéns ao Jaedson, obrigado pela apresentação. Então, agora a gente vai para a terceira apresentação da tarde, né? Convido, então, os apresentadores do projeto Ensino de Pensamento Computacional no Ensino Básico, por meio de robótica com Arduino. São os discentes Maria Eduarda Gomes Martins, agora sim, e Emanuel Mendes Alves. Não é isso? Oi, o som. Boa tarde, vocês estão conseguindo me ouvir? Agora sim.
Emanuel, acho que você está com um probleminha no microfone. Então, enquanto ele conserta aí, eu vou começar a apresentação. Tá bom. Eu sou aluna do Campus 4 de Rio Tinto, do curso de Licenciatura em Ciências da Computação, sou aluna do 2º período, e o nosso projeto consiste por 4 alunos, eu e mais 3, Emanuel, o William, o Cleison, um aluno do nosso projeto... Desculpa, pensei que estava ligado. Tô te ouvindo. Conseguiu aparecer a imagem, a câmera? Pode, vocês dois estão apresentando, é com vocês. Não, é porque eu acho que não. Apareceu? A imagem da sua câmera, Eduardo, ainda não. Ainda não. Se não tiver como também, não tem problema, né? Eu acho que está com algum problema aqui. Emanuel já conseguiu ver a questão do som, microfone? Tá ouvindo, Emanuel? Para a gente saber se isso aqui é só o microfone. Tá ouvindo, deu sinal. Mas o teu microfone aí não tá mutado. Tenta falar alguma coisa, Emanuel. Não tá mutado. Tá ok. E eu não tô conseguindo abrir a câmera. Eu abro e automaticamente ela fecha. Pode ser uma possibilidade de ao sair e entrar rapidamente, pode ser que funcione. Eu vou fazer isso. Está funcionando agora? A placa. Foi exatamente isso que funcionou. Tá sim, Emanuel. Boa tarde. Boa tarde, meu nome é Emanuel. Eu sou discente do curso de Licenciatura em Ciência da Computação, do Campus 4, em Rio Tinto. Nosso projeto trata-se de uma introdução ao ensino de robótica por meio de uma placa chamada Arduino e programação. A ideia do projeto era ensinar programação, né, pensamento computacional, utilizando justamente a placa e a programação em blocos. A princípio, a gente ia desenvolver a apostila, né, o material ia ser ensinado, a gente ia ia ter alguns cursos de ensino de robótica, né? Então, no começo do projeto, a gente iniciou desenvolvendo o material e, em paralelo com isso, estudando aspectos da placa Arduino e da programação. A princípio, a gente ia utilizar uma programação, uma extensão chamada ArduBlock, que é uma extensão do Arduino, do software do Arduino. Por conta da pandemia, mudou-se a estratégia do projeto. Eduardo voltou. Agora está aparecendo, Eduardo. Agora tu está multada. Bom, por conta da pandemia, alterou-se, né, a nossa estratégia, que deixou de ser por meio de turmas presenciais e reformulamos o projeto, né, para plataformas online, né, para ensino remoto. Para isso, a gente utiliza um simulador chamado Tinkercad, que ele permite que a gente desenvolva circuitos do Arduino, né? E também ele permite que a gente desenvolva programação em texto, programação textual e programação em bloco, que seria o nosso, para onde a gente ia ensinar, nas turmas presenciais. Esses materiais que a gente desenvolveu alguns materiais, pensando nisso, uma apostila que seria um material de apoio aos alunos. Então, a gente ia ter aulas assíncronas com as apostilas e aulas síncronas que seriam só com apostilas e vídeo. Desculpa, a gente também confeccionou vídeos mostrando como seria
e apostilas também, né? A gente forneceu muitos materiais de apoio aos alunos. Então, foi essa transformação, a gente ensinar esses aspectos presenciais, aspectos de programação, de placa, de pensamento computacional, da robótica mesmo, para alunos. A princípio, as turmas seriam na faixa etária de 14 anos, alunos do nono ano, desculpe. Mas como a gente transferiu para plataformas online, né, para ensino remoto, então a gente abriu, a gente não definiu uma faixa etária, o que foi muito interessante, porque a gente teve alunos que variavam de 14 anos a 42 anos, né? Então, foi um público, assim, bem diferente, né, assim, de idade, e é isso. Eu acho que a Eduarda também vai falar alguns aspectos do projeto. Essa minha parte foi só uma apresentação mesmo da ideia do projeto, né, que seria um projeto que ensinaria, já que, falando um pouquinho do nosso, do aspecto profissional, porque como a gente está num curso de licenciatura, a inserção do aluno, a prática docente, é primordial, né? E esse projeto, a gente fez isso, né? Eu e os outros três, com a orientação do professor Alexandre Skype, a gente se inseriu, né? Desde preparar o material, de procurar formas de ensino, até o ensino em si, né? O curso, né? Essa foi minha parte, uma parte mais introdutória. Eu acho que Eduarda vai apresentar de maneira mais detalhada alguns pontos. Sim, então, devido à pandemia, né, a gente teve que migrar o curso, que seriam apresentadas, como o Emanuel falou, em turmas do ensino fundamental 2, na faixa etária de 14 anos. A gente iria às escolas municipais de Rio Tinto, né, formar uma parceria com as diretorias e iria aplicar os cursos nas escolas. A gente iria usar uma placa física de Arduino em todas as aulas, né? A gente iria à escola uma vez por semana, era o combinado, e a gente ali ensinaria 3 projetos por aula e um desafio, iria desafiar os alunos a botarem em prática o que a gente ensinou durante aquela aula. Então, desse modo, a gente migrou isso para o ensino remoto, usando o simulador Tinkercad, que também possibilita da gente fazer vários projetos, usando ele, os atuadores e os sensores, e não fugindo do principal, né, que a gente queria ensinar aos alunos, que é a programação em bloco, que é uma forma dos alunos aprenderem programação de uma forma mais simples, né, já que aí seria o primeiro contato deles. Então, a gente fez um material, que foi as apostilas. O Emanuel pode mostrar as imagens aí da apostila. E gravamos videoaulas, que foram disponibilizadas na sala feita no Google Classroom, né, na primeira turma. A gente teve diversidade de idade, inclusive a gente teve alguns professores fazendo o curso, professores de escolas cidadãs técnicas, né, que a maioria delas tem aula de robótica, e a gente teve, acho que foi de 4 professores, mais ou menos, que fizeram o curso com a gente, de introdução, e tivemos um ótimo feedback do que foi apresentado. Hoje, a gente está na segunda turma do curso, estamos dando aula. A gente tem um encontro síncrono por semana, que é feito via Google Meet. Nesse encontro, a gente tira as dúvidas decorrentes das aulas assíncronas, que são as videoaulas disponibilizadas e o material em apostila, e a resolução, dúvidas sobre a resolução de cada desafio de cada semana. Então, isso foi bem pensado com o professor Alexandre Sky, que a gente teve assim, a maior base com ele, porque de início o projeto foi ideia de um dos alunos do projeto, e a gente chegamos e levamos a ele, e ele quis nos ajudar, e então decidiu escrever o projeto. A gente
até agora tem tido bons resultados com os cursos ministrados, a galera se interessando bastante, os alunos bem empenhados, e assim, a gente ensina todos os aspectos da placa, né? As entradas entradas e saídas da placa, o uso de sensor e atuador. Na programação, a gente ensina os básicos, né? As condições, variáveis, e é isto. O intuito do projeto é ensinar o pensamento computacional por meio da programação e do Arduino. Então, que eles tenham um contato mais direto com essa parte, né? E é bem, assim, acrescenta muito, pelo menos para mim, acredito para o restante dos alunos, para Emanuel, porque a gente tem um contato direto com hardware, que é bem extinto no curso de licenciatura em Ciências da Computação, né? O nosso contato é mais direto com software. Então, está sendo uma experiência enriquecedora e a gente pretende, né? Estamos continuando com esse projeto. Obrigada, Jocélio. Obrigado, Eduarda. Obrigado ao Emanuel também. Então, eu passo de volta a palavra para as professoras Patrícia e Luzia. Vocês podem remover a apresentação já, né? A professora Luzia já está com a tela aberta. Por favor, professora. Se quiser manter a ordem como estava, professora Patrícia primeiro. Vocês estão me ouvindo? Sim. Estou ouvindo, Emanuel. Não tem problema da ordem não, professora. Vou interromper a transmissão. Desculpe, meu computador travou. Sem problema. Da apresentação. Não conseguiu. Acontece. Professora Patrícia, por favor, palavra com você. Bem, mais uma vez, parabenizar, né? Estamos numa sala de produtividade, de muito empenho, né? Os projetos de extensão buscaram caminhos alternativos para alcançar objetivos, muitas vezes até maiores do que os objetivos que seriam alcançados no presencial. Então, a pandemia veio a nos tirar também da zona de conforto e nos mostrar outros caminhos possíveis e que nos trazem resultados extremamente positivos, como os meninos estão falando, o alcance dele nas salas virtuais, o alcance com as mídias digitais, a gente sempre tem um alcance interessante, e era um caminho que a gente não percorria tanto anteriormente. Está sendo desbravado agora, né? Com os desafios que estão sendo aí professores também, olha aí a interação com o ensino também, que eles estão falando, que tem sala de aula, que tem alunos, que tem essa interação. Mais uma vez, o tripé firme e forte, né, nesse processo. E então, eu queria perguntar a vocês a questão do impacto social desse projeto. O que é que vocês entendem como impacto social, né, no tocante ao compromisso com a transformação da problemática social e sua contribuição para o empoderamento do cidadão, dos grupos, das instituições específicas das quais vocês estão trabalhando. E, mais uma vez, meus parabéns para toda a equipe, para o professor também. Saudades do meu CCAE, eu era daí, né? Vim transferida com um curso inteiro aqui, transposição das águas do Rio São Francisco. Agora estou no CPDR. Então, peraí. Eduardo ou o Emanuel que vai responder a professora? Me desculpem, meu PC travou, ele simplesmente travou aqui, eu peço perdão. Eu tive que sair da reunião e voltar para ver se conseguia. Se a senhora puder repetir a pergunta, que eu tive esse problema técnico. A Maria Eduarda ouviu? Pode responder, Eduarda? Eu iria pedir para ela repetir também, que deu uma travadinha aqui. Pode ser? A gente está com problemas. Não. Eu estava falando com relação ao impacto social do projeto de vocês, para vocês falarem um pouquinho, na visão de vocês,
né? Quais os pontos positivos com relação a esse ponto do impacto social do projeto? Pronto. Na minha visão, o impacto foi muito positivo, porque se tratando no contexto atual, no social atual, em que as pessoas estão tem mais tecnologia envolvida na sociedade, você ensinar robótica, ensinar conceitos iniciais de programação, é uma forma de educação que insere o aluno no contexto atual social. Então, eu tenho certeza que as pessoas que participaram, né, tiveram um grande ganho, e não só as pessoas que participaram do curso, os alunos, mas a gente, como estudante, né, que vai entrar no mundo da docência daqui a alguns anos, né, ter experiências que vão agregar valor, assim, valor mesmo, né, o nosso conhecimento, né. Então, eu acho que foi muito produtivo. E se tratando que, por exemplo, na primeira turma, a gente teve alunos que variaram muito de idade, tivemos professores, né? Então, foi muito produtivo o projeto, socialmente falando, né? E para todos os aspectos. Acho que na sociedade em amplo a gente alcançou um campo muito grande, né? Porque a gente teve alunos de 8 a 42 anos na primeira turma, e assim, de todos os tipos de classe social, né? Até pessoas que não tinham a placa e não sabiam, não tinham como ter acesso a esse material, mas a gente levou a eles o simulador, que é uma forma de eles terem acesso, né? Eles podem simular também por um celular, e assim, eu acho que foi bastante enriquecedor para todas as classes que fizeram parte do nosso curso, né? Professora Luzia? Muito obrigada, Jocélio. Eu gostaria que vocês esclarecessem, né, para nós. Vocês mencionam, né, no projeto, né, o ensino básico, né, esse ensino do pensamento computacional no ensino básico. Então, eu gostaria que vocês esclarecessem qual foi o público-alvo, né, com o qual vocês trabalharam, né, quais as escolas com quem vocês se envolveram, né, e como foi que vocês conseguiram contornar esse período pandêmico com essas escolas? A proposta inicial seriam escolas municipais de Rio Tinto. Antes da gente entrar em contato com as escolas, veio a pandemia. Então, a gente não deu tempo a gente firmar parceria. O nosso público-alvo inicial seria os alunos de 14 anos de idade do Ensino Fundamental 2. Então, com a modificação do projeto, nós mudamos o público-alvo e decidimos abrir. Então, todas as idades poderiam se inscrever no curso e fazer o curso, né? Só que aí a gente esclareceu que o curso era ensino básico de Arduino e programação, então todos já entraram no curso sabendo o que seria ensinado, que seria a base de programação e a base de Arduino, e a gente não mudou o nosso foco, que era ensinar a crianças. Só que a gente abriu o público para que, se algum pai quisesse se inscrever no curso, aprender e depois repassar, fosse possível. E onde foram dados esses cursos? No Google Meet. E foi no Classroom. A gente fez uma sala de aula Classroom que disponibilizava a apostila e as videoaulas. O curso foi dividido em 6 semanas. Cada semana a gente disponibilizava 3 videoaulas e uma chamada de desafio, que era esse desafio. A gente desafiava os alunos a fazer um projeto e depois a gente liberava a resolução desse projeto em vídeo, em apostila e também no encontro síncrono, que aí a gente ia discutir as dúvidas e o aprendizado que eles tiveram durante a semana. Então, foi disponibilizado tanto pelo Google Classroom como por aulas síncronas pelo Google Meet.
Ok, muito obrigada, Maria Eduarda, pelos esclarecimentos. Então, agradecemos também a equipe que apresentou, né? E vamos passar agora para o último trabalho da tarde, né? Eu convido a Roberta Matias Rosa de Oliveira, a discente do projeto que vai apresentar agora Segurança Alimentar e Boas Práticas de Manipulação, curso de capacitação para feirantes em feiras livres de João Pessoa. Seja bem-vinda, a palavra está com você. Boa tarde, pessoal. Obrigada pela apresentação, né? Então, eu me chamo Roberta, sou aluna do curso de Engenharia de Alimentos, do CT, e a professora responsável pelo projeto é a professora Joselma, né? Ela não se encontra, porque não era obrigatório para os professores responsáveis, né? Então, o nosso projeto, ele tem por objetivo capacitar e conscientizar os profissionais desse setor de comercialização de alimentos in natura sobre os riscos que a ausência de cuidados básicos de higiene pode causar, não só para o consumidor, como também para o próprio comerciante que está ali todos os dias manipulando aquele alimento, né? E também levar conhecimento legislativo sobre estrutura de um modo geral, de como se deve ser a infraestrutura de uma feira livre, de como se deve ser a estrutura de banca de feira, dentre outros fatores como doenças transmitidas por alimentos, tudo isso inclui no nosso programa. Só que aí veio a pandemia, né? Com a pandemia, a gente teve que reestruturar todo o nosso projeto, o que seria uma coisa, assim, bem prático, digamos, a ser feito, porque a gente já tinha uma experiência do projeto antigo. No nosso antigo projeto, a gente fez essa capacitação com merendeiras. Então, a base de capacitação, de como a gente iria abordar esses profissionais, a gente já tinha. A gente ia só adaptar agora ao meio que era feira livre, né? E que era pronto, a gente... Pronto. Então, a gente foi só adaptar, pensou só em adaptar agora de como seria para feiras livres, né? Só que aí veio a pandemia, veio o fechamento das feiras, né? As feiras de João Pessoa, elas foram fechadas por um tempo, e eu precisei voltar para a minha cidade. Aí eu falei, professora, e agora? Como a gente vai executar o projeto se nem eu estou aí e nem as feiras estão funcionando? Eu posso abrir esse projeto aqui para a minha cidade, eu posso trazer ele para cá, já que eu estou aqui, aproveitar a oportunidade? Ela falou, pode. Fiz articulação com o pessoal da Secretaria de Saúde para fazer aqui, juntamente com o pessoal da Vigilância Sanitária, e essas articulações, assim, no setor público é bem complicado, porque nunca depende de uma pessoa só, sempre depende de alguém que autorize, alguém que autorize e alguém que autorize. Então, a gente fez várias reuniões com a equipe para decidir como a gente poderia botar esse projeto agora de forma remota e esperar os níveis de segurança da saúde, né, os indicativos para voltar o novo normal. Então, de primeira mão, a gente fez um checklist, formulários virtual. Vou compartilhar aqui a tela para mostrar para vocês. Já vou falando os resultados e mostrando a execução do projeto, certo? Primeiro, a gente fez um checklist e formulários para saber o perfil do nosso público, para fazer o mapeamento também de quais feiras iríamos fazer o projeto de fato, né? E conseguimos aí uma cooperativa e 2 hortifrutis, né? Nessa cooperativa a gente conseguiu capturar 36 comerciantes e 7 funcionários do hortifruti. Nessa maioria, a gente conseguiu identificar que a maioria dos comerciantes eram homens e eles vendiam tanto produtos de origem animal como de origem vegetal. E o que mais chama a atenção é que nenhum dessas pessoas
tinha um curso de capacitação. Eles não fizeram. No checklist que a gente aborda, fizemos perguntas de como seria que fosse nós pessoalmente, né? Então, era bem simples, era de marca X, não era nada assim que necessitasse de um maior conhecimento, até porque a gente sabe como é o perfil, mais ou menos, de como é o público de feirantes, né? Baixa escolaridade, às vezes não tem um recurso também de fazer a pesquisa. Então, a gente fez várias adaptações até chegar no que a gente queria, as informações que a gente queria. Decidimos, então, elaborar um e-book, porque aí seria distribuído para todos, de forma acessível, com orientações sobre o Covid, também com orientações de como seria possível realizar de forma delivery, já que muitos comerciantes tiveram que optar por essa forma, foi uma necessidade, assim, para esse tempo, né, para eles não perderem as vendas, então eles tiveram que apostar nesse serviço delivery, então a gente deu orientações de como deveria ser para a segurança tanto deles como dos consumidores. Outra forma também sugerida pelo pessoal da extensão foi a gente criar um perfil. Então, criamos a página e eu vou mostrar para vocês alguns indicativos, né, da página. O nosso público maior é em João Pessoa. Na página, o nosso público maior são as mulheres, né, e elas interagem mais. Eu fiz o print de algumas coisas que o próprio Instagram, ele nos permite ver, né, que é o engajamento que fala, que é visitas ao perfil. Então, de todas as nossas postagens, a que mais se deu interação foi relacionada às doenças. Então, o público estava muito preocupado com essa questão das doenças. Então, se a gente puder observar aqui, nas impressões, para doenças transmitidas por alimentos, tivemos 353 impressões. Nosso projeto também teve um alcance muito grande, porque tanto a universidade como a própria extensão nos procurou para fazer entrevistas e matérias. Através disso aí, a gente veio ganhando também bastante visibilidade sobre a importância de se ter esses cuidados em feiras livres. E aqui começamos a capacitação, né? Aqui foi no Frigofrutas, aqui na minha cidade, eu fui pessoalmente. Aqui foi de forma virtual, essa aqui aconteceu ontem. E essa daqui é lá na cooperativa. Um dos problemas, eu vou parar aqui, tá? Um dos problemas, deixa eu voltar aqui para a página. Pronto. Um dos problemas que a gente enfrentou foi essa questão de que o público de comerciantes, ele é um público que trabalha muito, eles quase não têm tempo para nada. Então, parar para responder um checklist, parar para responder nossa mensagem, olha, vocês estão tendo problema com alguma coisa, onde é que a gente pode ajudar nisso e tal, foi muito difícil. Esse foi um dos desafios, de fato, chegar a esse público que não tem muito, eu diria assim, não tem muito tempo, porque realmente, principalmente o pessoal de cooperativa, eles acordam muito cedo para que os produtos estejam lá dispostos bem cedinho, para eles receberem também, né? E é isso. Tá, seu microfone. Ok, Roberto, obrigado por sua apresentação, parabéns, tá certo? Você usou ainda 7 minutinhos do seu tempo, quase 8, né? Tá dentro do esperado. Convido agora, então, as professoras, né? Como sempre, a professora Luzia Góes Cambuinha, a professora Patrícia Pinheiro, Fernandes Vieira, né? Começando, como sempre, com a professora Patrícia. Bem, Roberto, eu gostaria de parabenizar pela iniciativa e pelo projeto. Esse é um assunto que é muito abordado devido à necessidade e à
o grande alcance que o mercado de alimentos tem, né? Tanto que a gente observa que nessa pandemia a gente teve todos os serviços, toda essa parte de comercialização foi afetada. Porém, a parte de alimentação, ela não pôde ser paralisada, até porque sem alimentos nós não vivemos. Então, as práticas de fabricação, a aplicabilidade da 216, que é a que a gente usa debaixo do braço até hoje, apesar dela já estar precisando de reformulações, e o checklist da 275, que eu imagino que você também usou para tirar suas perguntas, eles são muito importantes para a gente ajudar, e mais as novas técnicas que saíram da Anvisa agora, que nortearam certamente as orientações no curso que você ministrou. E a minha pergunta, você respondeu no final, porque como eu trabalho com esse mesmo tema que você desenvolveu, a gente já trabalhou em feira e existe uma dificuldade muito grande de acessar o público, porque é um público que não tem uma abertura para esse tipo de treinamento, e esse treinamento poderia, inclusive, melhorar a rentabilidade do negócio dele, porque ele iria ter menos perdas, não é? A gente iria ter uma melhora significativa na questão da comercialização dos alimentos. Mas, assim, a gente sente muita dificuldade, e foi o que você relatou no final, que o público-alvo existe, digamos, ele tem uma amplitude grande, porém, a aceitabilidade desse público, ela é reduzida. A não ser... Eles até querem fazer a capacitação em si, mas, né, ainda tem essa resistência da organização do tempo. É verdade. Então, é muito importante o seu trabalho e a resistência da gente insistir. Enquanto o saber, não é, a teoria que a gente aprende na universidade, aplicar no cotidiano, na prática das pessoas, como os feirantes que necessitam tanto desse conhecimento para melhorar a situação como um todo de sua vida e da comercialização que eles têm, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente dos objetivos e metas do desenvolvimento sustentável. Por que a gente está tocando nesses pontos e perguntando a vocês? Nós temos uma avaliação. Então, quando todos os nossos alunos, nós também somos professores da extensão, então, quando os nossos alunos foram preparar, os meus foram vídeos, trabalho também com extensão, né? Inclusive, tem um trabalho com a PBTU parecido com o seu, que a gente também fez curso de boas práticas. E aí, a gente tem que tocar nesses pontos. Por um exemplo, eu preciso perguntar a você, quando a gente não escuta expressamente, quais são os objetivos e metas do desenvolvimento sustentável. Aquela página bem bonitinha, que tem todos os métodos, os objetivos da ODS. Se você sabe me dizer qual é o objetivo, né, que o seu projeto alcança. Eu não tenho conhecimento dessa página. Ela foi disponibilizada, essa ODS? Ela está no edital. No edital geral? Todos os editais, Probex, Fluex, todos eles listam os objetivos de desenvolvimento sustentável. Eu acredito, então, que eu não tenha compreendido um pouco a pergunta. Você quer saber qual a relevância do projeto na sustentabilidade em geral? Não, existem objetivos de desenvolvimento sustentável. Cada projeto se adequa a uma linha. E aí eu queria que você me dissesse qual é a sua linha, qual a linha do projeto de vocês, só nesse sentido, entendeu? Quando a gente manda o projeto, aí a gente tem, né, as linhas do desenvolvimento sustentável, que é uma prerrogativa, inclusive, quando a gente manda o projeto, a gente tem que se adequar dentro de uma dessas linhas. E é importante que a gente divulgue, que vocês também saibam onde se enquadra o projeto de vocês, porque isso é de fato relevante. Acredito que o nosso projeto ele se enquadre na linha de saúde pública, porque nas pesquisas que eu fiz, houve muito surto de doenças transmitidas por alimentos, justamente pelo fato das pessoas consumirem alimentos com sem higienização, não diria nem baixa higienização, sem higienização nenhuma. Então, acredito que ele vá nessa linha aí. Muito bem, Roberta. Professora Luísa, a gente já teve os 5 minutinhos, mas eu acho que a gente tem espaço para você fazer suas observações ainda, né? Por favor. Tem alguma questão? Né, para respeitar o tempo regulamentar, eu gostaria de saber, né, Roberta, veja, esse público, né, que o seu projeto se propôs a alcançar, como bem colocou a professora Patrícia,
é um público difícil de acessar, né? E nós ficávamos, eu acho que várias pessoas, né, de repente receberam imagens dos movimentos nas feiras logo no início do isolamento social. E, obviamente, que a gente tem que saber filtrar, né, tudo que a gente recebe pela internet, né, porque a gente sabe que nem tudo que a gente recebe é verdade, né, mas aquelas pessoas conhecidas, tal, que passavam nesses lugares, né, às vezes dirigindo, tal, comprovavam, realmente acontece isso, as feiras muito cheias, né, as pessoas sem máscara, né, sem o cuidado com a etiqueta respiratória, sem o cuidado com a higiene das mãos, enfim, todo o protocolo, né, que foi disseminado, né, como a condição básica, né, para a gente estar podendo trabalhar. E eu pergunto para você, como é que foi lidar com essa realidade, sendo um projeto que se propõe a contribuir nesse sentido? Então, se vocês observaram, né, isso, e como foi que vocês conseguiram lidar com isso, em termos de mudanças no projeto que vocês tiveram que empreender, né? Então, como é que foi? Como é que passou a ser o contato com eles? Né? Como é que era a questão da educação com eles para essa nova realidade? Né? Porque aí não era mais só a questão da manipulação de alimentos, mas também da manipulação de alimentos e do comportamento social diante da pandemia. Né? Então, como é que vocês fizeram essas modificações? Então, a questão do acesso a eles. Logo quando o projeto foi para ser executado, foi justamente quando quando veio a pandemia e as feiras em João Pessoa foram canceladas, né? Então, o que é que eu fiz? Em mente, a gente já tinha mais ou menos em qual feira a gente ia, né? João Pessoa tem várias feiras, então a gente escolheu uma, a gente escolheu Jaguaribe para ir e fazer as visitas pessoalmente. Então, quando veio a pandemia que fechou tudo, a gente foi para o Google, foi fazer busca de lista de feira, contato de feirantes, se tinha cooperativa, qual o contato deles, quem era responsável por todos os feirantes em geral, entendeu? Então, o contato veio através daí, telefone, e-mail, WhatsApp. Então, a gente fez essa busca, esse mapeamento tudo através da internet. Não teve contato direto de imediato. Ok, Roberta, muito obrigada, viu? Parabéns pela sua apresentação. Eu que agradeço. E eu gostaria de parabenizar também Jocélio, que foi excepcional aí na condução dos trabalhos a tarde toda, viu, Jocélio? Você está de parabéns. Agradeço a professora Luísa, agradeço a todos vocês pela parceria, pelas partilhas, né? Nesse momento, a gente ainda teria alguns minutinhos agora ao todo, né? Assim, digamos, alguns membros de um projeto poderiam fazer uma observação, alguma questão sobre um outro projeto de um colega, alguma coisa assim. As apresentações ao todo já foram encerradas, né? Às 4. Né, já teve as arguições, tivemos as observações, e tem algum colega de graduando, né, colega de projeto, que gostaria de colocar alguma questão ou alguma observação sobre o projeto de algum amigo? Alguém se inscreve ou a gente já pode encaminhar, né, para esses momentos finais, né, da nossa etertúlia. Pronto. Pessoal, então, vamos encaminhar para realmente o encerramento da nossa etertúlia, tá certo? Mais uma vez, eu agradeço a... Jocélio, a foto. A foto, vamos lá. Professora Luzia, vamos pedir para o pessoal abrir as câmeras, então? Para a nossa foto. Tem um registro final que a equipe da ProEx nos pede, né? Exatamente, vamos lá. Pessoal, então a gente pede para vocês abrirem as câmeras para nós fazermos um print aí. Eu vou fazer os cabelos, das maquiagens e todo mundo. Deixa o cabelo voltado, já tranquilo. Pronto.
Todo mundo tá ok? Vamos tirar nossa foto. Já no 3. 1, 2, 3. Pronto. Vanessa registrou aí também, Vanessa? Sim, professor. Joia. Pronto. Então, sim, agora eu gostaria de continuar fazendo agradecimento, né, novamente às minhas colegas, né, as professoras da banca, né, e a Vanessa, assistente de sala, né, e professora Uzia, professora Patrícia, agradecer a todos que participaram dessa apresentação, né. Então, agradeço a participação de todos, os apresentadores dos projetos e aos avaliadores do projeto da sala, como já foi dito, que juntamente comigo realizou a administração e mediação dessa tertúlia número 3, da área de tecnologia e produção, promovido pela coordenação de programas da ação comunitária, a COPAC, da Pró-Reitoria de Extensão, PROEX, da Universidade Federal da Paraíba. Então, assim, sem mais, a gente dá por encerrada essa atividade.